Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos abordar aqui um tema muito interessante que é o storytelling com dados, ok? Bem-vindos ao I Love Marketing. E para quem não conhece, isto é um projeto de e para apaixonados pelo marketing, ok? E o objetivo principal aqui com estas nossas conversas semanais é, acima de tudo, evangelizar a importância do marketing e para as empresas nacionais e para o seu crescimento de forma sustentável. E também que, de uma forma geral, percebam o que é o verdadeiro significado da palavra marketing e como é o caso de hoje, abordarmos também ferramentas e meios digitais que fazem hoje parte dos meios de comunicação disponíveis no marketing. Ok? Para quem nos quiser colocar questões, estejam à vontade, são 40 minutos que vamos estar aqui juntos, ok? As questões que nós, por algum motivo, não tivermos tempo de responder, essas serão respondidas depois, posteriormente, nos canais do We Love Marketing, no Facebook, no YouTube ou no LinkedIn. Hoje vai ser, mais uma vez, uma conversa a três. Vamos chamar aqui então um grande profissional que eu admiro bastante, o António Castro. Não me enganei no nome, não sei porque costumo chamá-lo de Carlos. António, muito bem-vindo. Olá, Tudo bem? desta vez tudo bem. Desta vez não me chamaste Carlos. É Muito bem, verdade. muito obrigado. E Já obrigado pelo viste, não convite. troquei o nome. Ora, essa é um prazer. E pronto, vamos estar aqui, como já sabes, 40 minutos e temos aqui o Jorge, o nosso convidado especial, para colocá-lo à prova e ele mostrar todo o seu grande conhecimento. Por isso, os dados estão lançados. Vamos lá contar então a história de mais uma conversa de Love Marketing e chamar aqui o grande Jorge Cunha, um amigo também. Jorge, muito boa noite. Como Boas está? noites. Olá, Obrigado, Jorge. Boa grande noite. Hélio, grande António. Hoje também não me enganei nenhum nome. Só Podia para dizer acontecer, que podia acontecer. agradeço o convite e vamos lá responder às questões. Vamos lá. É E a verdade. primeira questão é já, para quem não te conhece, diz-nos quem és, o que fazes, conta-nos um bocadinho daquilo que é o Jorge Cunha. Bem, então, para começar, quer dizer, vou contar mais os últimos, se calhar a última década, que é melhor. Então, depois começam a dizer que sou um bocadinho intradote. Para dizer que na última década tive esta paixão, mais do que esta paixão sobre Analytics, que começou essencialmente por ver quem começava a minha página web, do meu site, e a partir daí nunca mais acabou. Portanto, comecei a seguir grandes gurus do digital, mas gurus a sério, não é? Portanto, estamos a falar de gurus a sério como o Avinash Kaushik, que é mais que um guru, são aquelas pessoas que dizem coisas que são intemporais. Portanto, são coisas de gestão de marketing, gestão de analytics, de business, mesmo de negócio, e que são fundamentais. Portanto, acho que ele é para mim a grande referência em termos de... Cá em Portugal também temos pessoas também muito boas, com quem convivo, não digo diariamente, mas semanalmente, e que são amigos também são muito bons nesta área. Portanto, o que eu tenho estado a fazer nestes últimos 10 anos, não contando com os outros 20, tem sido essencialmente a parte de implementação de projetos de analytics, de uma ponta à outra. O que é que isto significa? Significa também a parte de conceptualização e falar com o negócio, o business owner e o marketing digital da empresa, perceber quais é que são as dores, quais é que são as necessidades de conhecimento de dados, e depois, a partir daí, fazer toda a parte de implementação. Isto significa o quê? Significa que, antes de fazer seja o que for, antes de começar a fazer um setup, começa-se a fazer um desenho do que é que o Analytics vai responder a questões de negócio e investimento de marketing, né? Porque estamos a falar, geralmente, de organizações que investem muito dinheiro em marketing, em publicidade, em campanhas, em todos os canais. Portanto, estamos a falar de canais importantes, de investimento massivo, muitas vezes com investimentos de milhares de milhões de euros por ano, e que necessitam deste tipo de acompanhamento. Estamos a falar também de pequenas empresas, que às vezes podem não ter o budget das grandes, mas começam também por ter esta parte da coleção de dados. Eu chamo de Data Collection, que é o nome tecnicamente para esta função, que é, no fundo, orientar para os indicadores de negócio
qual é que é o data collection ou a coleção de dados que precisamos tirar do site, dos dados que precisamos tirar do site para responder a determinadas questões. E depois, mediante isso, há vários verticais, não é? Portanto, o que se faz, por exemplo, uma agência de viagens, não se faz, se calhar, para um retalhista de comércio eletrónico. São coisas completamente diferentes. E o que, pronto, aqueles últimos 20 que eu não falei, eu fui consultor e implementador de software de gestão, de CRMs, de sistemas de ticketing, que isto tudo ajudou-me também a ter uma visão muito própria sobre vários verticais, desde o retalho, à parte do fashion retail, à parte até a própria restauração e hotelaria, eu tive a conhecer esses verticais também. A parte do automóvel, mais recente, não foi mais recente. A parte até, inclusive, das universidades, também fiz algumas formações para universidades para ter todos estes dados colecionáveis e acionáveis, não é? Porque não sabiam, chegavam a uma matrícula, mas não sabiam de onde é que vinha a matrícula. Se vinha da campanha A, da campanha B, não sabiam. Exatamente. Vinha do microsite. Dos microsites. Exato. Não é? Portanto, tudo isto ajudou, portanto, e hoje em dia, digamos que há 2 anos, há uma grande aceleração nesta área. Houve uma grande aceleração e transformação, muito acelerada. Portanto, quem não estava a acompanhar antes, porque houve aqui uma coisa que muita gente passou ao lado. Muita gente, muitos marketeers, inclusive. Porque eu vejo que há pessoas que dizem que isso agora vem de pesquisa orgânica, e às vezes nem sabem o que. Mas pesquisa orgânica é o quê? É uma intenção de um cliente de uma pesquisa, não é? Ou pesquisa de marca, não é? O que é que a marca vende? Exatamente. Não é? Exatamente. Quando conhecem a marca, digitam a marca. Quando querem a finalidade de comprar, digitam a finalidade que querem comprar. Por exemplo, um automóvel elétrico. Portanto, poderá ser uma coisa muito, muito broad, muito grande, mas começam se calhar por aí, não é? Sim. Será inicialmente a pesquisa. E quando chegam ao nosso site, às vezes, já chegam com mais 2 ou 3, como o número de quilómetros que pode fazer de autonomia, a preocupação da autonomia, a preocupação da durabilidade das baterias. Portanto, todo esse já são processos do próprio processo humano que nós temos na nossa cabeça, não é? Quando chegamos ao contacto com vocês, nós já estamos a fazer isso. Esses sinais são muito importantes para colhermos, para percebermos que páginas é que eles estão a chegar, que é para perceber exatamente qual é o nível, ou digamos que andámos aqui a falar do funil. Portanto, muita gente falou do funil, e este funil agora está todo trocado porque o cliente chega às vezes chega numa parte mais cedo ao nosso site e ao nosso conhecimento, outro já chega numa parte mais decisiva, porque foram acompanhando outros canais e chegaram-nos à nossa... Exatamente. Mas antes de chegar aí, eu queria posicionar-nos aqui no nosso tema, que é o storytelling com dados, que esse storytelling começa antes de qualquer coisa na estratégia. Ou seja, a nossa estratégia é que nos vai orientar naquilo que vão ser as métricas que nós temos que analisar, não é? E com certeza isto vai de encontro à primeira questão que nós abordamos na divulgação aqui desta nossa live, que é, sabe que dados está a medir, são esses realmente os dados que interessam para o seu negócio ou não, isso é muito importante de reter, não é? E na tua experiência, o que é que tu tens a dizer sobre isso, no sentido de que há muita estratégia por aí, ou nem por isso, muitas vezes vamos fazer, depois logo se vê, e o que é que vamos, e depois depois acontece isso, não é? No final de contas, afinal, o que é que nós vamos medir? Ok? Porque há toda uma jornada, não é? Há toda uma jornada, que hoje, como disseste bem, está toda trocada, não é? E é preciso perceber o que acontece para que até chegar à ação, efetivamente. É assim, a maior parte das grandes organizações portuguesas estão numa fase de maturidade, digamos, fase 2. Se é que pode haver fases, não é? Mas diria a fase 1 é aquela que nós criamos uma app, depois criamos um site, amanhã criamos outro, fazemos uma estrutura para um, depois fazemos uma estrutura para outro, depois fazemos outra estrutura para outro, depois há quem nos diga, afinal tu não precisas pôr isso no site, nós vamos buscar isso via Tag Manager e vamos escolher essa informação. Pronto, temos esta fase inicial, que é a fase do crescimento, em que vamos criar propriedades em Analytics, hoje para um é uma, para outro é outra, e nada está consistente, ou seja, é aquela floresta que hoje planto um eucalipto, amanhã planto outra coisa qualquer, a distância que eu nem sei bem qual é a distância, e quando dou para mim ter uma floresta completamente desorganizada, não percebo onde é que as pessoas andam,
que informação é que extrai de cada propriedade, de cada website ou app, e tenho tudo. Exato. Tenho uma floresta completamente desorganizada. Portanto, e muitas organizações estão neste momento nesta fase. Outras já conseguiram ultrapassar, outras ainda não chegaram a esta fase, em que ainda têm tudo. Estão muito Desculpa interromper-te. Sim. O teu contacto com grandes empresas é notório, como é evidente, e eu lido com outro tipo de empresas mais pequenas, e isto se calhar é uma pergunta interessante para toda a gente. Nós tendemos a pensar que as pequenas empresas podem ser mais amadoras na medição de dados, o que de certa forma é mais ou menos normal. Mas segundo o que tu disseste e referes, também vês uma desorganização muito grande em termos de planos de implementação e de estratégia de medição de dados nas grandes empresas. Não haver. Exato, ou não haver. Não haver. Nem existir sequer, não é? Não existe. Não existe em algumas. Outras estão já a ultrapassar isso e estão a uniformizar um ecossistema de estratégia de dados que lhes permita dar respostas e dados diretamente da plataforma onde o cliente está. Se está em app, consegue recolher a app e o website no mesmo sítio, o website também, e com os mesmos sinais. Portanto, os sinais são iguais, se podemos dizer, é a mesma autoestrada de informação para independente do tipo de dispositivo que o cliente usa. E isto é muito importante. E isto é muito importante para perceber as dinâmicas todas que existem, não é? Do nosso dia-a-dia, daquilo que fazemos. Sim, então, e hoje em dia também é importante combinar dados do offline, não é? Cada vez mais, não é? Isto... já lá chego. Já lá chegas? Pronto, estava a antecipar-me. No caso das pequenas organizações ou médias, o problema... não estamos a falar de problema de dinheiro, porque é tudo à escala, não é? Sim. Uma organização média tem propriedades mais pequenas e pode começar com menos e depois conseguir mais. O que é que isto significa? Significa que, se calhar, em vez de fazer um projeto de investimento muito alto, se calhar pode fazer um projeto mais pequeno. Mas continuar a ter a informação que serve de base. Portanto, isso é possível, porque é uma questão de pensar e ter tempo para pensar. O problema que temos hoje é um problema de tempo. Não é tanto um problema de dinheiro. Porquê? Porque eu acho também, acho que aliado ao problema de tempo, é um problema de mindset e isso é uma coisa que eu também, não só nos dados, portanto, eu não falo como tu prolificamente sobre a importância dos dados, nem tenho autoridade para tal, mas eu e o Hélio, volta e meia, tocamos um ponto que para nós também é muito caro, e muito sensível. Não há tempo, nem há estratégia, e às vezes não é tempo, não se dá importância a pensar nas coisas e depois as estratégias não surgem. E depois também a questão do ver para crer muitas vezes, não é? Isto, sim. Ou então agir por impulso, que é, eu estou parado, não ando para a frente, mas depois ali o vizinho do lado começou a mexer-se, eu então tenho que fazer também, e depois lá vou eu, atiro-me de pés juntos, e é um problema. Não é? Isso é um fenómeno muito português, não é? Portanto, isso já aconteceu várias vagas de que isso acontece, não é? Portanto, se implementar um sistema informático num cliente, se o outro concorrente for ver, aí também quer igual. E pronto, e não há coisas iguais, quer dizer, pronto. Sim, mas no ramo de atividade sim, não é? Mas mesmo assim há especificidades que um tem que outro pode não ter. E às vezes pode ser necessário. É verdade. Mas é a questão também de, por exemplo, veio uma pandemia, ok, o e-commerce é a salvação, vá lá, digamos assim, para muitos, pelo menos, e então vai tudo para o e-commerce, não há aqui qualquer estratégia, não há nada, e depois medir, olha, não se mede nada, e isso depois não se reflete no imediato, porque se calhar até as vendas aconteceram, reflete-se depois, posteriormente, não conseguem perceber realmente, ok, tenho um e-commerce, mas o que é que alimentou o meu e-commerce? Onde é que o meu investimento surtiu efeito, não é? Porque é sempre necessário investimento, não é só ter um e-commerce e as pessoas vão ter a nossa loja. Aliás, desculpa interromper. Não, força. Hoje isto é um pequeno caso que não tem a ver com a dimensão, efetivamente, de empresas a que Jorge, por exemplo, está habituado a trabalhar, mas que os dados ajudam e auxiliam qualquer tipo de empresa que investe nessa data collection, como o Jorge disse. Eu hoje estava a falar com um cliente de e-commerce, portanto, ele só tem e-commerce, não tem absolutamente mais nada, nem sequer vende fisicamente.
Ele pediu-me ajuda e eu estava a olhar para o site e passado uma semana decidimos fazer umas alterações, eu comuniquei-lhe e uma semana após apenas é possível dizer, epá, o investimento vai ser canalizado para aqui porque é aqui que está a funcionar melhor. Portanto, sem dados, era impossível falar sequer sobre o que é que está a funcionar, o que é que não está, se vem do Google Shopping, se vem do orgânico, se vem dos agregadores. Portanto, um cliente que vende pouco à escala nacional, mas que consegue ter ali, naquele conjunto de dados, um caminho muito claro para ser seguido. Pronto, hoje em dia, além desses desafios, existem outros, não é? Com a questão da privacidade. Sim. A questão da privacidade e a parte da moderação. Estava aqui no guião. Jorge, estás a antecipar, né? Estou a brincar, fala lá. Isso é importante, isso é importante. Isso é muito importante. Existe uma perda de dados efetiva para toda a gente. Okay? Então, há uma perda de dados clara, porque o utilizador não dá o consentimento, então existem outras formas que, entretanto, a Google está a fazer, o Facebook também está a fazer, toda a gente está a tentar fazer, apanhar mais sinais, mesmo que sejam anónimos, para tentar modelar e dar mais informação às campanhas e à informação que anteriormente era praticamente dada, não é? Sem qualquer tipo de custo, sem qualquer tipo de constrangimento, não é? Jorge, desculpa só interromper. Tens sentido que as listas de remarketing estão a perder força? Vão efetivamente perder força. Eu já tenho sentido. Vão perder força porque são baseadas em third-party cookies ou em cookies terceiros. Sim. Os cookies terceiros já estão muito, por exemplo, no Safari. Portanto, se eu tiver um negócio digamos, ligado ao luxo, em que os clientes tipicamente andam com iOS, andam com iPhones. Exatamente. Portanto, tipicamente esse tipo de cliente perde informação ao fim de 7 dias. Portanto, se eu fizer um remarketing de uma lista há 10 dias... Já não funciona. Já não funciona, sim. Eu tenho sentido muito isso. Existe um maior esforço da parte do marketeer para adquirir esse cliente e não é só em publicidade. Portanto, a publicidade é importante, mas tem que haver publicidade direcionada para ir buscar os dados do cliente que ele tem interesse. Deixar o e-mail, deixar o telefone. É importante o relacionamento com o cliente. Exatamente. Só que era muito mais barato fazer uma campanha, não é? E o clique é muito mais barato do que estar a desenvolver conteúdos, estratégias de gancho, que o cliente sente necessidade daquele tipo de conteúdo que é interessante para a vida dele e para aquilo que o cliente está a comprar daquele fornecedor, e é preciso então fazer esse tipo de conteúdo também. Portanto, estamos a falar do chamado, em termos é um anglicismo, desculpas a quem está a ouvir, mas é o first party data, mas se forem depois procurar, é um termo agora muito comum, que são dados que eu tenho dos meus clientes ou potenciais clientes, em que eles me autorizaram para ter esses dados. Sim, eu encaro isso como uma coisa positiva, sinceramente, porque obriga as empresas a olharem com outros olhos para o seu público, para o seu target e também, de certa forma, construir relações saudáveis e duradouras, que esse é o propósito também do marketing, não é? E pronto, depois deixamos a inteligência artificial a funcionar, não é? Porque temos o caso do Analytics 4. Daí vem o CRM, a ligação ao CRM, perceber Exatamente. que tipo de produtos ou que mensagens é que aquele cliente é mais suscetível ou poderá gostar mais, e depois pôr a inteligência artificial a verificar qual é o tipo de produto ou o tipo de produto que ele será suscetível de comprar, com o Market Basket Analysis. Portanto, pode-se fazer um monte de coisas, mas obriga aqui a 2 tipos de investimento. Se calhar os pequenos vão para o conteúdo porque a tecnologia torna-se mais cara. Aliás, é acessível, mas torna-se mais cara porque não é cara a tecnologia. É os serviços que essa tecnologia obriga. Portanto, a know-how de pessoas com altos recursos, com recursos são muito qualificadas. Portanto, estamos a falar de data scientists, por exemplo, tenho trabalhado com alguns deles, e que é preciso para montar esses Market Basket Analysis, é preciso esses modelos de RFM que já estão presentes, por exemplo, do lado da publicidade, do Google Ads e do Facebook, etc. Eles já usam isso, não é? Mas nós usarmos para os nossos próprios dados, ou seja, perceber quando é que será o ciclo de cliente mais, digamos, o ciclo de cliente, em vez de ser a 15 dias, eu tentar dizer, olha, ele final daqui a 15 dias, se tivesse 15 dias sem ir ao meu site, sem comprar, porque é uma microcompra, se calhar ele vai deixar de ser meu cliente, se calhar eu posso
há aqueles que dão muito mais valor e que têm uma compra mais regular se os perder, do que um que compra uma coisa muito pequenina e tem uma pouca relação, porque às vezes mesmo a inteligência artificial tem que ser bem direcionada. Porque se não for bem direcionada, o que é que é? Estou a investir em clientes que dão pouco valor, quando deveria estar a investir em clientes que dão muito mais valor e que estão em risco de saírem dos clientes. Portanto, aí, obviamente, é construir as coisas de base já direitas, não é? Isto depois. Pronto, isto tudo começa, só para dizer, isto começa então na coleção dos dados, depois começa na análise e na implementação destas várias soluções, tudo interligado, e depois acaba com. Portanto, o storytelling, por exemplo, no final só podem ser, por exemplo, os insights. Olhando para um site. E, portanto, o e-commerce é mais simples, não é? Porque já temos ali uma série de coisas que são automáticas. Exatamente. Esta média, qual é o dia da semana que mais vende, qual é que é a campanha que me dá mais retorno, por sexta média ou por taxa de conversão. Portanto, isso já são várias métricas que são muito ricas, não é? Portanto, em termos de analytics, isso já é uma coisa, já é muito bom. E depois ligar aquilo à campanha, ao investimento. Sim. Aliás, o caso que eu estava a falar há pouco foi só isso. São 5 ou 6 métricas que permitiram ao cliente afinar a campanha. Sim, também não, às vezes não é preciso exagerar, porque demasiados dados também cultivam a confusão, não é? Se às vezes, se os dados por si só, às vezes também já são exemplos desses para dar. um bicho de sete cabeças. Às vezes querem ver tudo o clique em botão. Olha, eu quero fazer todo o clique em botão. Se a pessoa passar o rato por cima, também quero reforçar isso. Pois, as ferramentas também têm, ou quer 20 objetivos num único formulário. Pois. Pronto. Assim. Ok. Vamos parar para pensar um bocadinho e como é que não se consegue, porque as ferramentas têm limites, não é? Quer a gente quer não, elas têm limites e nós temos que pensar de forma muito pragmática o que é que realmente faz-me ver o negócio do cliente. Isso é que é Exatamente. importante. Tudo o resto pode ser feito com ferramentas de analytics, com ferramentas de session cam para verificar onde é que o cliente está. Por exemplo, uma pergunta que também já me fizeram, já foi há um tempo, que era, vocês conhecem todos os softwares que fazem, por exemplo, gravação de sessão dentro do site, a gravar todos os passos do cliente. Sim. Alguém que disse que gravava todas as sessões. Quando a pessoa consentia, gravava todas as sessões. O site estava a ficar lento. Eu disse, pois, é normal, então se está a gravar. Se calhar, olha, grava uma em cada 1000, né? Portanto, faça uma amostragem. Sim, porque aqui o objetivo é encontrar um padrão, não é preciso gravá-las todas, não é encontrar um padrão, não é? Não é ligar uma câmera de vídeo ao site e gravar o cliente. É como fazer um estudo de mercado a toda a população nacional, não é? Quer dizer, tu tens amostras de pessoas para fazer, não é? Não é possível. depois os resultados. São coisas que as pessoas, depois da gente explicar, mas olha, mas isso realmente não é mais vale uma amostragem, verificar antes disso qual é que é a amostragem que nós queremos perante um determinado desafio, compreendermos bem o desafio que temos pela frente e depois montarmos alguma coisa para isso. E não o contrário, eu vou gravar tudo e depois logo se vê o que é que eu vou tirar daqui. Não é? Ou seja, tem que haver sempre um objetivo. E isto tanto é para pequenos como para grandes. É exatamente a mesma coisa. Sim, a fórmula é a mesma, não é? A fórmula é sempre a mesma. É sempre ter um objetivo em mente e depois verificar o que é o sucesso. Como é que nós medimos o sucesso? Ou o insucesso, ou como é que aprendemos. Sim, também é importante, não é? Porque ao definir os objetivos... Nem todos os objetivos são cumpridos, muitas vezes, não é? E eles existem, são aquele nosso goal, não é? Digamos assim, mas se não atingirmos, nós temos que perceber porque é que ele também não foi alcançado, não é? No fundo, é também uma fonte de aprendizagem. Ok, nós aqui isto não correu muito bem, mas devíamos ter feito aqui um teste AB, porque realmente há aqui uma barreira clara que não permite que o cliente persiga, porque não é evidente. E isto às vezes acontece com qualquer um de nós. Sim. Acontece com qualquer um de nós. Agora, se acontecer com muitos utilizadores que nós queremos que comprem, já é um problema. Uma simples landing page pode sofrer efetivamente de problemas desse género. Sim, e depois aqui o problema no meio disto tudo é que hoje há muita concorrência, cada vez mais, não é? O digital permite cada vez mais, quer dizer, é um mundo
para a concorrência. Então, o que leva a outra questão, que é a questão da personalização e da mensagem certa, na hora certa, à pessoa certa, não é? Portanto, a exigência para as marcas é cada vez mais de que essa personalização seja mais refinada e cada vez mais para pessoa a pessoa, quase, não é? E aí os dados têm um papel fundamental e a forma como eles são angariados tem um papel fundamental para que isso aconteça. Sem dúvida. Até começar pela criação de audiências, não é? Porque se eu tenho um determinado público-alvo que eu quero atingir, eu não vou atingir o mundo, não é? Porque eu não tenho recursos como a Coca-Cola, em que eu posso pôr dinheiro em qualquer mercado e não há problema nenhum, faço 32 mil outdoors, quando sais de casa só vês o meu outdoor, não é? O target de todos não existe. O target de todos não é Nem pode. Temos que ser muito específicos e depois, por vezes, o que se descobre é determinado target dentro do nosso target, que até pode ter um período, tem poder de compra para um produto e com umas funcionalidades diferentes do resto do target. Ou seja, isto é que quase uma... Os americanos chamam de discovery, não é? Que é um discovery do quê? Do novo produto para o nosso target. Ou seja, é uma evolução. Quando começas a perceber que as pessoas têm afinal, este grupo de pessoas não faz só isto, mas também faz aquilo, portanto, e tu podes experimentar. Tens esta capacidade de fazer experimentação pela personalização da localização, pela campanha que vem, pelo tipo de perfil que ele traça dentro do teu website, dando o consentimento, como é óbvio. Claro. Tudo isso vai acumulando informação que tu, se estiveres do teu lado e conseguires depois, que é aquilo que eu estava a falar há bocado, que é se o cliente tiver confiança, porque negócios e compras só se fazem com confiança, não é? Isso estamos todos de acordo. Sim, é verdade, isso é sem sombra de dúvida. Ou dás um e-mail se confiares, ou se tiveres alguém em troca. Sim, há algo muito bom em troca, senão ninguém sim, dá. e além de mais, não só ter algo em troca, mas que a expectativa seja no mínimo correspondida, não é? Porque tu podes ter até algo em troca para dar e depois nem chegares a dar, não é? Recebes os dados da pessoa e depois não há outro lado. Pronto, isso também às vezes acontece, por exemplo, com o e-commerce. É uma má prática, não é? É uma má prática e também convém destacar aqui as más práticas. Acho que vocês também já devem ter visto estes exemplos, certamente, todos vimos, acho eu. Que eu vou pesquisar e tenho um determinado preço e vejo que um preço é muito mais barato numa loja, mas depois vou ver os portos quebram o custo e afinal ainda é mais caro que a outra loja. Exatamente. Portanto, esta expectativa que eu vejo gorado quando pensava que ia comprar mais barato o mesmo produto, porque aí estamos a falar do mesmo produto, não estamos a falar de um add-on de alguém que acompanha o teu serviço, mas exatamente de serviços iguais. Não é? As pessoas que querem levar mais dinheiro pelo serviço têm que mostrar como é que são diferentes, essencialmente, não é? E isto nos dá a proposta de valor, a tal proposta de valor, efetivamente. De valor. E isso fala muitas vezes na criação da marca, para ver no teu universo, de pessoas que utilizam a internet, quais é que são as pessoas que têm interesse em determinada matéria, não é? Se fores lançar um projeto, por exemplo, mesmo na área de mídia, tens que perceber qual é que é o teu público-alvo. Até, no máximo dos máximos, até onde é que a tua marca pode ir, não é? Para o mercado nacional. Depois podes expandir para outros mercados, mas penso que quando for expandir para outros mercados vais fazer o mesmo estudo. Ou seja, estudo quando fazes para o mercado externo, devias fazer para o mesmo mercado interno. Sim. Porque é o mercado. Sim. Não é? É verdade, sim. É uma forma também de testar, não é? A testar a tua estratégia, a tua implementação e perceber o que funciona bem, o que funciona muito bem, menos bem. É que eu posso chegar neste mercado. Se calhar consigo depois adaptar. 5 ou 10% ou não. Aliás, é uma coisa que eu às vezes menciono, eu acho que as pessoas não têm tanto esse hábito. As campanhas de marketing, quando são bem feitas e bem planeadas, têm o poder de explorar e fazer testes de mercado muito bem feitos. E utilizar o marketing para fazer sondagens, para ver o que é que funciona na cidade A, na cidade B, no distrito, no país, é uma maneira muito fácil de fazer chegar as coisas lá. É claro que todos os elementos têm que estar muito bem alinhados. As pessoas a maior parte das pessoas não entende, felizmente há exceções, graças a Deus, que o marketing também é estudar mercados através de campanhas muito bem orientadas, com objetivos muito bem definidos. Sem dúvida.
sem dúvida. Então, a questão aqui é recolher dados, não é? Nós temos que Exatamente. recolher dados e fazer o storytelling com esses dados, porque, não é? Depois isto é quase como pegar aqui nos legos, não é? Ele vem tudo ao monte e depois começar a segmentá-los. Depois é testar a hipótese, dizer, será que eu Exato. conseguindo fazer isto, eu consigo obter melhor resultado? Sim ou não? Sim. É um teste. Vamos fazer um teste. Portanto, E por falar em será... desculpa, Jorge, interrompi-te. Não, podes interromper. Já porque é importante aqui também... Estes testes, sabe, que estamos aqui a falar, são às vezes muito importantes e são coisas muito evidentes porque às vezes as pessoas não se metem no papel do cliente. Até porque é difícil. Até porque é difícil. E é difícil, não é? Nem toda a gente tem essa costela de conseguir pôr-se. Olha, deixa-me lá Do outro experimentar a lado. minha aplicação como se fosse do outro lado. Como é que isto pode funcionar? Sim, e esse é o melhor exercício, não é? Porque isso vai de encontro um bocadinho ao achismo, no sentido que, ao não me colocar do lado do cliente, eu acho que é isto, porque eu gosto disto, então eu acho que eles também vão gostar. Então é um pouco por aí, e as coisas avançam a partir desse pressuposto, erradamente, não é? Sim, eu, por exemplo, já disse, olha, agora vou fazer um achismo, mas não sei se esta hipótese, porque às vezes não é um achismo, é vamos testar uma hipótese. Eu disse assim, eu acho que isto vai resultar desta forma, mas não tenho a certeza. Claro. Tudo indica que isto vai resultar, mas temos que testar, porque, pela minha experiência, já resultou no cliente. Por exemplo, às vezes há estas transposições. Tu dizes, ok, neste cliente funcionou, então naquele também deve funcionar. E às vezes não funciona. Mas repara, aí nem é um achismo puro, digamos assim, no sentido que tu já partes de algo, até mesmo, por exemplo, o profissional de marketing tem que estar atento ao que se passa, ao que rodeia no mercado em que atua e tentar obter sinais e definir tendências, ou pensar, ok, isto poderá ser uma tendência, não é? E formulas uma hipótese, não é? Formulas uma hipótese, mas já tens aqui alguma coisa, não é? Exatamente. Não até é para poderes uma formular uma hipótese, tens que ter esse mindset todo, esses dados que também te chegam para poderes ter conhecimento. Vais buscar ainda alguma informação, por exemplo, o setor da... No fundo, não é? Porque, reparem, o setor da beleza, bem-estar, cuidados, imagem, essas coisas todas, teve um boom gigantesco na pandemia, não é? Quer dizer, eu tenho essa noção por causa de alguns clientes, mas à parte disso, eu tive que investigar ou ir à procura de dados que me suportassem essa minha teoria, porque eu tinha, não é? Pelos clientes, ok, mas, ok, são só estes clientes ou é o mercado de uma forma geral? No sentido, por exemplo, o mercado da estética no Brasil aumentou 576% na pandemia. Porquê? Nós passámos a ver todos os dias no ecrã, não é? Quer dizer, aos quadradinhos, e começámos a perceber, e o cabelo, não sei o quê, as rugas, uns dentes, não sei o quê, não sei o que mais. Ou seja, depois levamos, basta ver, ir à internet e é publicidades constantemente de... Mas atenção, Hélio, que por vezes o digital não ultrapassa o físico. Ou seja, tu podes vender muito no digital, mas tendo lojas abertas, tu não consegues ultrapassar a venda na loja física. Sim, claro que sim, mas estou a falar de coisas, de aparelhos dentários, de cuidados de imagem, etc., que depois, obviamente, que isso, como é que é de explicar? É isso que é diferente. Agora, o que o digital provoca sempre é a primeira pessoa vai à procura no canal digital, atualmente, porque está próximo, tem um telemóvel, tem um smartphone à mão, e deixa-me procurar isto que estou aqui a ver na televisão, deixa-me procurar esta necessidade que eu tenho agora mesmo para satisfazer, por exemplo, quando vais na rua, à procura, está tudo fechado, mas eu preciso ir jantar fora, onde é que eu vou aqui procurar porque eu não conheço a terra, por exemplo. Sim, e é uma questão de bem-estar também. Qual é que é o melhor restaurante que está aqui na zona? Portanto, tudo Jorge, isso... Desculpa, e tem a ver exatamente com isso. Um dos meus grandes desafios, que eu não estou a resolver neste momento, tipo, em Analytics, se me dessem um superpoder, tivesse aqui um gênio que dissesse assim, ok, tens aí resolvido o teu problema, eu sei qual era, e tem a ver com a conversa de hoje. Cada vez mais o comportamento totalmente fragmentado, em zigue-zague, que não tem nada a ver com funil. Muitas coisas que nós fazemos online
o touchpoint inicial é online, mas depois a compra, a inscrição, a visita, portanto, a localização física é o ponto de contacto onde se realiza a compra, o valor acrescentado, e é aí que entra o dinheiro do cliente. Como é que se pode fazer para unificar estes dois mundos que são tão próximos e tão distantes? Geralmente, portanto, uma solução que já é toda a gente, que nós vamos, que eu te vou dizer, tu já sabes. Com cartões de fidelização, consegues unir os dois mundos. Ok? Exatamente. Boa. Portanto, Criar ali um grupo, um bom exemplo disso é o Cartão Continente, na verdade, que a pessoa está ali completamente no mundo deles. Sim, e cada vez crescer. Não vou falar num caso específico, mas um cartão de fidelidade, simplesmente tens um identificador que te identifica a ti, tens um determinado benefício, usar sempre aquele cartão que tem um benefício, não é? Porque senão não usas. Um ID, ou um QR Code, até pode não ser físico, até pode ser uma coisa digital, não é? Que a pessoa passa no scanner do ponto de venda e seja ele de retalho alimentar ou de moda ou outro, e há ali o benefício e então podemos ligar os dois mundos. Essa é a maneira que se liga os dois mundos, ok? Porque temos um identificador comum nos dois sistemas, não é? Portanto, a pessoa quando se autentica no site para ver determinada compra ou para ir registando porque tem um determinado benefício, isto tem que ser muito bem montado, ok? Sim. Senão ficam pontas soltas. E tem o CRM pelo meio também. E é uma estratégia que não é só de dados, ok? Tem que haver aqui uma estratégia de procura que o consumidor fique sempre a querer fazer mais ou a permanecer, mesmo não comprando, porque mesmo não comprando pode-nos dar sinais daquilo que não está a funcionar no nosso ecossistema, ok? Nós podemos estar a dar conteúdo muito relevante sobre um determinado tema da vida da pessoa e a pessoa não nos comprar, mas está-nos a dar algumas indicações do que falta ao nosso produto. Estamos a querer vender. E isso também são ensinamentos que a maior parte das pessoas não tira. E que são muito importantes também. Portanto, há aqui várias coisas que se pode tirar com cartões com a unificação dos dois mundos. Além de que, se tu sabes que a pessoa comprou X e tem uma tendência, portanto, a omnicanalidade, no fundo, ser omnicanal e a pessoa poder comprar em qualquer canal. Eu já fui a uma loja de uma grande marca e disse, olha, vi esta promoção no online, vocês têm esta promoção aqui na loja. Não, está no online. Sim, porque depois já são estratégias também para potenciar. São estratégias de marketing, que é para potenciar mais no digital, não pôr tanto na loja física. Tem menos estoque, claro. Mas quantas pessoas é que, as pessoas, se calhar como eu, que fizeram o mesmo? Porque o que eu queria comprar, eu sentia mais confortável a ver. Esta semana aconteceu-me 4 ou 5 vezes em que eu queria efetivamente um produto para o meu filho e fui a um shopping, eu tinha a certeza que tinha visto em todos os sítios online e nenhum deles tinha fisicamente a peça. Lá está, isso é um lado menos bom da digitalização das coisas, do online, porque efetivamente, até porque estamos a sair voltar à normalidade, entre aspas, ainda caminhamos para isso, e as pessoas gostam, o lado emocional, o lado de toque, essas coisas, isso ainda não existe, o online nunca vai substituir. Então há determinados produtos que tu não te sentes confortável porque ainda não compraste a primeira vez e dizes, não, eu quero ver o produto primeiro, quero ver como é que isto se encaixa, porque na fotografia, se a fotografia não tiver, por exemplo, se uma fotografia num e-commerce, vamos supor que é um aparelho, é um telemóvel, e ele dizer-me que tem 6 polegadas de ecrã é a mesma coisa que não dizer nada. Mas se a pessoa puser no telemóvel na mão, eu consigo ter a dimensão de qual é que é o ecrã que o telemóvel tem. Tens dimensão, tens referência, não é? Exatamente. E são pequenas coisas. E brilho. Okay, são pequenas coisas que fazem muita diferença. E em determinados objetos que não são tão comuns de comprar online, isso ainda faz mais diferença ainda. Porque a pessoa ou nunca comprou, não sabe se aquilo encaixa, será que aquilo vai encaixar? Portanto, tem que se arranjar. Aquilo que nós falamos sempre e dizemos tem que se pôr em prática, que é tirar as barreiras ao consumidor de consumir um produto. Explicar o que é e ele perceber antes, porque a expectativa é, imagina,
eu tenho a expectativa que o telemóvel tenha um ecrã muito grande, 3 polegadas para mim é uma coisa enorme, e depois quando o compro, eu vejo, afinal não era isto que eu queria. Isto afinal o ecrã é pequeno. E Não é? depois Tem a ver com as expectativas. Exatamente, depois se a parte da política de evolução não funcionar bem, então aí está o caldo entornado, não é? E é um problema. Mas pronto. Jorge, então, assim, muito resumidamente, aqui, antes de passarmos aqui, porque eu também queria que falássemos aqui um bocadinho do Google Analytics 4, ok? Certo. De uma forma muito geral, não é? Isto há muitos dados, há muitas fontes de dados, ok? E, obviamente que os dados de e-commerce para avaliação uns, do website serão outros e por aí adiante, mas de uma forma geral, que dados ou que tu aconselharias sempre? Imagina que alguém está a querer implementar uma coisa à séria, não é? Independentemente se é uma pequena, média ou grande empresa, que dados são fundamentais para ti para começar esse trabalho e, obviamente, depois ir evoluindo? Bem, começamos por uma coisa muito simples. O que é que define o negócio, o sucesso do negócio? Vamos começar por aí. Depois, normalmente vão responder, é vendas, ok, mas o que é que Pode não ser. Pode não ser, exatamente. Mas geralmente, aliás, muitas vezes não é. Vendas, não é? Outros dizem, não, eu preciso de contactos, eu preciso de muitos contactos. Leads. Nunca te aconteceu? Estou sedento de leads. Quando ouvi isso até fiquei, uau. A única coisa a fazer é montar muito bem esses objetivos dentro do Analytics para perceber que isso realmente acontece. Quando acontece no site, acontece mesmo. Okay? E quando há um contacto, também se pode usar vamos dizer, pode-se usar uns telefones virtuais, vamos chamar de DDIs virtuais ou mesmo físicos, isso agora também é relativamente barato, para perceber de onde é que vem aquele contacto, ok? E são coisas simples. Não estamos a falar de fortunas, ok? Estamos a falar de coisas mesmo muito... São amigas de qualquer coisa. Dezenas de euros por mês. Sim. Sim. Mesmo muito barata. E isso é uma forma de ter dois em um. Portanto, de um lado vendas, portanto, e as vendas também, quando falamos em vendas e falamos de taxa de conversão. E quando alguém fala em taxa de conversão, eu digo, ok, mas depende do volume de sessões, não é? Porque se eu tiver uma sessão e tiver uma venda, eu tenho 100% de taxa de conversão. Ok? Portanto, não é isso que me interessa. Exatamente, não é isso todo. Não é isso, todo, não é? É preferível perder a taxa de conversão. É este equilíbrio. Eu quero tráfego de qualidade dentro do meu site e quero que me comprem. Às vezes isto não é assim tão compatível. Não é. Aliás, quanto mais tráfego tiveres... Então, se for uma marca que ninguém me conhece, eu tenho que lhe dar muita informação sobre a minha marca, da forma como opero, como é que faço transparência, a maior transparência possível para ganhar a tal confiança. Isso é porque aí depois até temos dados diferentes, porque uma coisa é a venda, porque isso obviamente qualquer marca precisa de vender, não é? Tem que gerar receita para subsistir, mas na verdade depois e isso é uma estratégia de imediata, não é? No sentido que tem que vender, mas depois há estratégias no curto, médio e longo prazo, e aí as métricas são diferentes, e por exemplo, desculpa estar a interromper, aí as métricas não. que se calhar se deve usar é dividir o site por áreas. Exatamente. Este é da minha área de vendas, portanto aqui eu quero conversões, não é? Uhum. Esta é a minha área de produto, de conteúdo de brand, em que eu estou a divulgar a marca, aqui eu quero visitas, quero envolvimento e quero subscrições nestes conteúdos para poder começar a comunicar com estas pessoas. Portanto, isto são para várias fases de intenção que a pessoa está, não é? A pessoa até pode chegar a uma intenção. E essa divisão depois ajuda também a criar as audiências com diferentes para as campanhas e diferentes intenções. Exatamente. Para as campanhas, fazer campanhas com base nesses próprios dados, é claro, sempre com o consentimento das pessoas, para fazer essas audiências, para poder dizer, olha, dá-me audiências parecidas com estas, porque estas audiências que eu tenho são audiências que estão muito interessadas em este tipo de conteúdo. Portanto, dá-me audiências parecidas com estas, mas que eu não conheço. Não é? Exatamente. Preferência. Sim, e se forem audiências com qualidade, depois aí as coisas, os resultados são sempre outros. Pois depende sempre de o que é qualidade para ti, pode não ser qualidade para outro negócio,
Não, estou a falar para o cliente, de uma forma Preço. geral. Ele tem que criar audiências de qualidade, né? Para depois também que haja aqui um match perfeito com aquelas novas audiências que depois podem ser alcançadas. Normalmente temos taxas de conversão portanto, a nível por exemplo, da Amazon. A Amazon tinha taxas de conversão no máximo, que era apontada no início da década para 10% de taxa de conversão, que era uma enormidade, não é? Uma em cada 10 pessoas comprava, não é? Em Portugal, acho que não há nenhum estudo, pelo menos que eu tenha tido acesso, não sei se vocês têm acesso a algum estudo ou não. O que eu tenho visto é dos 2, 3% do que eu tenho visto. Mas é uma percepção, não é um estudo, ok? Um estudo é uma coisa que temos que fazer estudos e tem que haver Até alguém... porque, já que falas da Amazon, desculpa, há muito português que compra, por exemplo, na Amazon espanhola, aqui ao lado. Sim. E pronto, também não é, isso também deve influenciar com certeza a que os números possam existir e que sejam baixos. Mas também não tenho conhecimento de causa, números concretos. Acho que é do CTT, que eles têm um estudo que fazem, apresentam todos os anos, em que mais de 60% das compras feitas pelos portugueses são para sites fora de Portugal. Portanto, principalmente... Isso tem a ver com confiança também. A mudança do pagamento IVA e o tirar da alfândega. Pronto, adiante. Também não vou arriscar a dizer. Passa para ti. Esta hora. Pagar aquelas taxas para tirar da alfândega para levar o produto para casa. Já começa a ser tudo digamos, quando pagas o produto, isso já vem incluído. Mas, enquanto isso não vai, há muita gente que foi comprar e está a esperar meses por um produto. Não é? Portanto, eis uma oportunidade para comprar dentro da União Europeia, especialmente dentro de Portugal. Não é? Portanto, a União Europeia não tem... Também eu acredito que há várias empresas cada vez mais a apostar no mercado europeu, porque precisamente por esse crescimento ou esse novo comportamento das pessoas... a comprarem online, não é? E vemos cada vez mais, por exemplo, em Portugal, eu vejo recentemente falta-me o nome, Sportzone, lançou um marketplace, quer ser a maior loja online de produtos de desporto, por exemplo. Nós cada vez mais assistimos a este tipo de situações, não é? Porque, efetivamente, é mais um touchpoint. Portanto, a Sportzone agora é de uma grande empresa, não é? Portanto, é ali meio, não é? Parece-me. Já era de uma grande empresa, não é? Agora, pronto, tem... Sim, nacional. Sim, mas na verdade as coisas mudaram. E com esta mudança toda também o Google mudou para a versão 4 do seu grande Google Analytics. Vou fazer aqui um pequeno resumo do que porque é que é importante começar a fazer a mudança para o Google Analytics 4. Portanto, o Google Analytics 4... Já aconselhas porque sim, já antes a versão que existia, não é? Inicialmente. Aconselho, mas pronto, tem aqui algumas coisas, algumas questões. Portanto, aconselho já, e porquê? Porque os modelos de dados não são compatíveis. Portanto, os modelos de dados que temos na versão chamados GA3, portanto, a versão anterior, não são transferíveis para a versão GA4. Portanto, os dados, portanto, as sessões, os eventos, aquilo tudo não é transferível. Então tens de começar a fazer correção de dados já no 4. Sim, isso eu por acaso já tinha percebido e estava-me a fazer uma grande confusão, porque efetivamente parece-me que o próprio... Deixa-me só dar esta pequena explicação. Sim, desculpa. E depois vocês opinam, e com muito gosto de vos ouvir, claro. Então, uma das funcionalidades principais é a unificação de plataformas. Portanto, há aplicações e site, tudo dentro da mesma. Inclusive, são chamado cross-device. Portanto, ou vai por app, ou vai por website, e eles estão dentro da mesma plataforma. Portanto, isto já é um avanço qualitativo e que estava em falta já há uns anos atrás. Portanto, não é nada novo para outros software de analytics, mas gratuito como o Google Analytics é, realmente bate os outros aos pontos nesse aspecto. Se bem que agora é mais limitado, não é? Em termos de utilizadores. Diz? Agora é mais limitado em termos de utilizadores. Agora ainda é free, mas já tem algumas limitações. Sim, tem, mas por exemplo, para pequenos e médios negócios serve perfeitamente.
Certo. Não digo para investirem já no Analytics 360, que é a versão paga, que já saiu entretanto, sem passarem pela versão normal, ok? Porque assim, nós estamos a falar de uma infraestrutura muito grande de dados que eles têm por trás. E temos aqui um movimento também novo, que é passar tudo o que é do Google Analytics, aqueles limites que tínhamos dados já calculados, segmentados e que não podíamos tirar porque era a edição gratuita. Já conseguimos fazer isso se optarmos pelo Google Cloud e optarmos pela ligação ao BigQuery. Portanto, o BigQuery é um motor de base de dados e toda a informação que é feita no site e na app pode ser transferível, se for configurado, para dentro do BigQuery, que tem limites em termos de dados gratuitos muito grandes. Estamos a falar de 1 terabyte por mês, se não tiver 1 terabyte de uso de informação, e para fazer 1 terabyte de informação é preciso muita coisa mesmo. Portanto, tem ali, ou seja, o Google está-nos a passar para a sua plataforma cloud, ok? Vai ser aquilo que lhes vai dar mais receita no futuro. Tal como a Amazon, 50% da faturação deles já são serviços cloud que eles prestam aos clientes a nível mundial. Portanto, e a Google está a fazer isso. Portanto, a Google, a Microsoft e a Amazon estão a concorrer nestes mercados por a fatia de mercado que apanha a parte da cloud. A parte da cloud para uma pequena empresa é ótima, não é? Porque não tem custo de infraestrutura, tem backups garantidos, tem uma série de coisas já garantidas, pré-garantidas, níveis de segurança muito elevados. Portanto, tem muitas vantagens. Portanto, uma pequena empresa aí tem muitas vantagens. As grandes empresas também têm, ok? Mas tem que se ver até o ponto é que cresce, não é? Porque se comprarmos, aqueles produtos que nós temos às vezes no marketing. Compras este trade-in, gastas mais 5, 10 dólares por mês, mais outro 10 dólares, outro 20 dólares, 30 dólares. Quando vais a ver, tens umas subscrições que não nunca mais acabam. Tinhas tudo numa única plataforma. Portanto, é preciso ter também alguma ideia do que é que se vai pôr. Mas quando eu ponho dentro do BigQuery, eu tenho inteligência artificial ao meu dispor, não é? Porque eu já posso montar e analisar dados nus e crus como eles chegam ao website, sem estarem já pré-agregados dentro da ferramenta. A ferramenta tem estas funcionalidades que são muito boas, tem também a parte do User ID, em que eu consigo ver dentro da mesma visualização. Antes tinha que ter 2 ou 3 visualizações, uma com a identificação do user e outra sem a identificação do user. Agora já posso pôr tudo dentro da... Quer dizer, nem existem visualizações neste momento para Google Analytics 4. Vai haver para o 360, uma que eles chamam que é subpropriedades. No fundo, é uma forma de visualização que tem. Mas isso só para grandes clientes, para quem tem mais 10 milhões de hits por mês, não é? Depois existe chat, sim, não é? sim. Sim, cingindo-nos aqui à nossa maior realidade, não é? Estamos a falar desta grandeza. Portanto, tudo o resto, imaginem, tudo o que é funcionalidades de privacidade, Google Signals e a junção do utilizador no mesmo registro, que é muito importante. Afinal, em vez de ter 4 ou 5 utilizadores, afinal só tenho 2, não é? Porque a plataforma não me estava a medir desta forma e não estar tão dependente dos cookies, por exemplo. Exato. É uma forma que nos permite dizer, afinal, esta é a mesma pessoa. Portanto, ele pode fazer isso de duas formas. Aliás, mais de 2 formas. É o User ID, a parte do Google Signals e depois por device. Ou seja, por device ele também consegue unificar. É claro que device, quando falamos em device, falamos desktop, que o computador é um device, o navegador é um device. Se eu usar o Firefox e o Chrome são 2 devices. Portanto, se eu conseguir utilizar pelo Google Signals ou pelo User ID, no caso do e-commerce, eu tenho todas as sessões e os users todos dentro do mesmo sítio, da mesma visualização. Isto quer dizer então que parece-me a mim que o Google Analytics 4... Espera, mas ainda não acabei, estou a terminar. Espera, só um bocadinho. Pronto, peço desculpa. E o que é que se recomenda? Como só daqui, digamos, segundo indicações, só teremos todas as funcionalidades de Google disponíveis, algumas que ainda estão a ser lançadas só para o segundo semestre, para o primeiro semestre de 2022. Portanto, é fazer um dual setup. O que é um dual setup? É ter a versão 3 e ter a versão 4 a ganhar histórico. Mas é também uma oportunidade, isto também é uma oportunidade para quem tem problemas, que não está a medir bem, não está de uniformizar a medição e de fazer um pequeno investimento e ter um pequeno ou grande, dependendo daquilo que se quer, não é? Isto é como tudo, não é? Se eu quiser
Se eu quero uma coisa mini, tenho um preço mini. Se eu quero um preço de Mercedes, digamos, Claro. não é? Tenho um preço de Mercedes. Portanto, isto depois mete-se não em nível de... Não se mete só ao nível de tecnologia que se compra, mas mete-se mais ao nível de serviço que se gasta. Porque são serviços altamente qualificados, com muito pouco, existe muita gente a conhecer no mercado as ferramentas, mas depois eles não existe assim uma disponibilidade tão grande de especialistas desta área, como se sabe, não é? Portanto, não existem especialistas de analytics. Há muitos bons a implementar, eu conheço alguns, mas não há muita gente neste meio, em Portugal. Em Espanha há muito mais, é uma comunidade muito maior, em Espanha também são mais, não é? Pronto, é proporcional, não é? É proporcional à população que existe. Sim. Também um pouco, não é? E também uma questão, é questão cultural, não é? Porque se analisar dados, não é? E estou a falar deste tipo de dados, não estou a falar É o sul da Europa, é o sul da Europa todo. Não é? Não estou a falar de vendas, porque os dados de vendas são aqueles dados que estão-se constantemente a analisar, mas este tipo de dados, sessões dos utilizadores, de onde é que eles provêm, e etc., taxas de conversões, quer dizer, é uma coisa que começa só agora a ganhar mais tração, mais as empresas começam a ver isso com outros olhos, também na perspectiva de que os decisores também começam a ser ser mais novos. Começa a haver aqui também uma espécie de, digamos, de reciclagem em muitos decisores e também eles também têm uma noção diferente. Muitas vezes isto começa a ter pela própria literacia de ler os números, não é? Nós vemos a televisão maus exemplos, não é? Gráficos com escalas diferentes, portanto, os 20% estão ao lado praticamente dos 60%, não têm escala. Portanto, este tipo de situação também não privilegia que nós, cidadãos, no geral, tenhamos um conhecimento muito... por exemplo, pôr os mesmos valores em escalas diferentes, dentro do mesmo gráfico. Pronto, e nós vemos isto na nossa televisão portuguesa. E não é só Portanto, eu digo no geral, ok? Não vou mencionar canais. Pronto, mas lá está. E só para reforçar que realmente os dados sempre foram uma coisa um pouco... nunca se dava grande importância aos dados, a não ser a venda pura. Isto é aquela velha história de uma empresa para investir num comercial novo, num carro, telemóvel, etc., todos os custos estão associados, vamos lá, ok? Mas se for para investir em publicidade online, em melhorar o website, o e-commerce, o que seja, não interessa, pôr uma equipa a trabalhar na gestão de análise de dados, etc., aí, mas porquê? Não vejo qual é a importância disso, porque efetivamente na prática não vai ter uma consequência imediata do que está ali a investir. Eu conheço uma empresa, e também não vou dizer o nome, como é evidente. Sério, diz lá. Que se recusou, recusa-se, não é efetivamente uma questão de dinheiro, recusa-se a ter um gasto mensal. Portanto, não é um investimento, é um gasto mensal de 100, 150 euros, mais ou menos. Coisa menos coisa, que lhe permitiria fazer o tracking completo dos telefonemas que as campanhas de publicidade geram. Portanto, não estamos a falar de uma questão de despesa, estamos a falar de uma questão de alguém não tem a sensibilidade para entender que esses dados são absolutamente preciosos e fundamentais para conduzir as campanhas. É um exemplo como há centenas de empresas a fazer isso. Sim, pronto, é verdade. Isto é uma questão de mindset e ponto final parágrafo, e eu acho que estamos no bom caminho também, não podemos também estar aqui sempre a bater no ceguinho, entre aspas. Eu acho que as coisas estão a mudar. Bastante. Há bons exemplos. Há bons exemplos também de mudança e de percepção que o que estavam a fazer não estava correto. É verdade, e nós vemos até marcas... Os profissionais que lhe permitem fazer também essa mudança. Sim, é verdade. Isto é um conjunto. Procuram no mercado. Pronto, e às vezes também... Mas isto, acima de tudo, é uma questão de mindset, não é? E nós vemos vários exemplos de empresas tradicionais, empresas com muitos anos no mercado e muito tradicionais, continuam ainda a ser tradicionais, mas tiveram a coragem de se transformar e arriscar e dar uma vida nova à marca em si,
não tanto aos produtos, mas à marca em si. E são sempre bons indícios e bons casos de estudo, até mais de inspiração para outros, não é? A verdade é essa. Mas estávamos aqui a falar do Analytics 4 e fomos desviando um bocadinho. Voltando aqui ao Analytics 4, porque acho que é muito importante falar do Analytics 4, não é? Eu entre várias coisas, né, sabemos que a taxa de rejeição deixou de existir, os relatórios também mudaram, e já vais falar sobre isso. Também aqui o Machine Learning tem um papel fundamental, mas há aqui uma coisa que eu considero muito importante no Analytics 4, que parece-me a mim, e atenção, também não tenho muita experiência ainda no Analytics 4, como é óbvio, que é a questão da análise comportamental das pessoas. Acho que ainda vai reforçar essa parte comportamental das pessoas para não só para a venda. Tens uma coisa muito boa que são os funis de conversão e também uma parte de exploração de relatórios. Ou seja, os relatórios que existiam, a maior parte deles, as pessoas, se comparar uma versão com a outra, dizem: onde é que estão os meus relatórios? Não é? Porque eles saíram todos, praticamente. Mas o essencial está lá. O essencial está lá. E também tem uns novos que são os Explorer, ou que antigamente chamavam Analyze Hub, que permitem não só fazer um relatório de exploração de caminho, de comportamento da pessoa que tem no site, por exemplo, como também interseção entre áreas do site. Será que a pessoa que visitou produtos deste tipo de categoria também teve interesse por outro produto de outra categoria? Ok? E isto é importante, né? Porque isto às vezes dá-te afinidade entre categorias também e poderes trabalhar as afinidades entre categorias. Sim, que às vezes a pessoa pode não ter noção e que ela existe. Ou seja, há coisas que vão provar aquilo que já empiricamente pensavas, que é, afinal esta categoria mexe com aquela categoria. Ou seja, quando esta mexe, aquela também mexe. Mas tu conseguis demonstrar que isso realmente acontece, não é? E que ainda podes explorar ainda mais. Ou seja, imagina oferecer specs das duas categorias juntos de produtos, não é? É uma coisa que, pronto, já tem a ver com ler os dados, pensar e executar diante daquilo que se lê, não é? Sim, porque é muito importante. E são esses dados também não vão permitir tirar várias inalações, não é? Não é só esses novos comportamentos que possam surgir e as pessoas, lá está, que andam aqui de um lado para o outro dentro da nossa loja online, o website, quer dizer, e podem efetivamente ser um público para diferentes tipos de produtos e depois até impactá-lo com o cross-selling, ou sei lá, tanta coisa que depois é possível, não é? Mas a verdade é que o Analytics também tem, parece-me a mim, a questão tem já várias conversões pré-concebidas. Tem umas chamadas por omissão, ou se falarmos em inglês, por default. Que é o purchase, portanto, depois tem o first visit, a primeira visita. O purchase é a compra, naturalmente. First visit, o first open para o lado das aplicações, quando a pessoa abre pela primeira vez a aplicação. Portanto, depois tem um lifetime value calculado a partir daí. Portanto, quer na visita, quer também na aplicação. E isso dá-nos depois algum conhecimento. Atenção, depois temos a aquisição do utilizador e temos a aquisição pelo tráfego, que são coisas diferentes. Okay? Uma coisa é a primeira vez que ele chegou ao site. Isso é uma coisa que não está completamente ainda... Portanto, o Google Analytics 4 já tem um cross-device ativo. Portanto, Last Click Cross-Device, chamado Last Click Cross-Device, significa multidispositivo, app e web e último clique. Mas isso, em breve, vai mudar porque o Google Analytics 4 vai ter o DDA, o Dynamic Data Attribution, que significa que vai medir conversões, vai ter no mesmo sítio conversões, quer sejam de modulação, ou seja, anónimas, algumas já geradas pelo próprio Google, outras geradas a nível do próprio website. Ok? Quem tiver o Google Consent Mode. Pronto. E com o Dynamic Data Attribution vamos juntar também os views de YouTube dentro do Google Analytics 4. O que significa, este Dynamic Data Attribution vai acontecer é que ele vai dividir
exatamente os 100% em todos os touch points, qual é que é a porcentagem de cada um deles, e vai depois otimizar, caso seja ligada, por exemplo, ao ecossistema Google, vai otimizar as campanhas mediante esse crédito que é dado. Isso é ótimo, não é? Quer dizer, E isto é um grande benefício. Isto é um grande benefício. Pronto, vocês Sim, já ouviram sim. falar, com certeza que vai passar tudo para... Eles aconselham a ter o Dynamic Data Attribution Modeling nas configurações de Google Ads, Campaign Manager, etc. E também dentro do Analytics 4. Por causa da modulação das conversões que não são conhecidas, mas que eles recolhem os sinais e depois vão também modelar. Quando digo modelar, eles vão prever, mediante alguns sinais da pessoa ter aterrado numa página, embora seja anónimo, se tiverem dados suficientes, não estamos a falar de 10 visitas, não é? Nem de 100, estamos a falar de milhares, porque senão eles também não têm, o modelo depois também não tinha qualidade suficiente para gerar informação correta. E quando falamos de informação correta, vamos a falar de mais de 90% de certeza que aquilo ocorreu. Ou seja, temos cada vez mais informação, quer dizer, temos mais cada vez storytelling com dados mais refinados, não é? Dados cada vez mais refinados e não há desculpas para não otimizar aqui constantemente as nossas estratégias e as nossas campanhas. Nós temos que, isto é como tudo na vida, nós temos que acompanhar a tecnologia, a evolução da tecnologia, saber tirar o máximo proveito da tecnologia para as nossas estratégias de dados, tirando o melhor que existe da tecnologia e o melhor que existe da estratégia, não é? Da estratégia para envolver o consumidor e o potencial cliente, sem dúvida, isso. No nosso caso, nós ajudamos os marketeers e todos eles a tomarem as melhores decisões. Okay? Nós não definimos estratégias, a não ser as de dados e como é que vamos organizar os dados e como é que os dados vão ser estruturados. E vamos ajudar a que quem tomar a decisão estratégica, porque a decisão estratégica tem que ser tomada, de poder ver e dizer, afinal, este caminho, se calhar, não é o melhor, vamos tentar aqui outra aproximação de outra forma. E vamos testar se este pode ser melhor. Aí nós entramos e colaboramos ativamente nesse processo. Aliás, até porque depois entra aqui... porque entramos aqui num patamar ou num termo que é o marketing preditivo. Ou seja, com os dados que são gerados, também se conseguem prever depois alguns resultados daquilo que poderá ser o resultado de determinadas campanhas. Isso parece-me a mim também poderá ser muito interessante, mas lá está, os dados, a recolha de dados tem que ser toda ela bem feita, não é? Tem que ser bem estruturada, porque não pode ser pensada... Exatamente. Imaginem, eu tenho um blog, imaginem que eu tenho um blog sobre um determinado conteúdo de uma determinada área, depois tenho outro blog noutra plataforma, até um branded content, uma mídia, em que eles constroem conteúdo para o meu site e eu estou, pronto, no fundo tenho ali 2, 3 sites que são até domínios diferentes, mas são meus, são da minha empresa, da minha organização. Eu tenho que os medir de igual forma. Quando for medir esse ecossistema digital, eu tenho que medir de forma a perceber onde é que eles vêm, que tipo de interesse é que eles já estão a manifestar, para depois, quando tiver a tal criação de audiências, já perceber que sinais é que posso ir buscar para determinada campanha. Até posso ter ideias de campanha que nunca pensei, porque não tinha sequer os dados para isso. Exatamente. Isso é muito interessante. Imagina, e depois... Os carros é uma coisa muito evidente. Quando as pessoas começam a fazer o configurador, não é? E começam a fazer, por exemplo, 5 portas. Ou 7 lugares. Quem vai à procura de um carro de 7 lugares, certeza que se lhe der um carro de 3 portas, ele não vai querer. Exatamente. São sinais que aquela pessoa está à procura de um carro, tem uma família, ou tem uma família grande, ou é presidente de um clube associativo e tem que levar muita gente no carro. Exatamente. Não conheço outra. Vocês derem outra, eu aceito. Não sei, pode ter uma pancada qualquer, nunca se sabe. Isto... hoje em dia. Hoje em dia. Mas mesmo que tenha, não lhe vais vender um carro de 3 portas. Exatamente. Mas a questão é essa, é que não independentemente do motivo, não é? Que motiva a ter aquele tipo de carro, ele quer aquilo, não quer outra coisa. Portanto, não vale a pena estarmos a ser quase spammers, não é? Estar ali constantemente a impactar a pessoa com algo que não quer todo ou não vai ter tudo. São sinais, ou seja, se eu puser esses sinais, se eu recolher esses sinais na parte de conteúdo, a pessoa procura a tipologia daquele tipo de conteúdo, é para pessoas com grandes famílias ou
não é? A pessoa começa a ver, porque essas grandes famílias vão à procura de muitos lugares, não é? Muitos lugares, 7 lugares pelo menos. 7 ou 9, né? Dependente. As Pronto, famílias aí não já podem ser mais numerosas. um bocado. Podem ser numerosas. Mas pronto, estamos a falar aqui num nicho muito pequeno, não é? Mas se eu conseguir identificar quem diz isto também para 3 portas. Imaginem, Claro. eu sou um puto novo e só quero aventura e quero um carro de 3 Claro. portas e capota. Não Exatamente. vou limpar com um Não lhe familiar. vais vender um familiar, claro. Não vale a pena. Não vale a Sim, pena. Ou sim, então, sim. ou então um reformado. Agora, os novos séniores também gostam de ser um bocadinho mais jovens, mais radicais e Ou ter então um alguém que estilo de vida passa aos diferente. 50 e passa para o outro lado e diz, a partir de agora tudo acabou, vida nova. E siga. Mas este tipo de sinais tem que ser construído, ou seja, nós temos que pensar que tem que haver uma estratégia, não só de dados, mas também de como é que eu vou enriquecer este ecossistema, não é? Tal Isto e tem que ser qual. muito bem pensado, porque se eu Tal e quero recolher qual. estes sinais, eu tenho que pensar que conteúdo é que eu vou fazer e que vou ter logo que identificar à cabeça que tipo de conteúdos é que são aqueles, não é? Que eu estou a desenvolver com vista a um determinado objetivo e recolher essa informação a juntar isso ao utilizador. Eu, E, dos dados, das coisas uma frase que me ficou quando comecei a ler mais coisas sobre analytics e dados e coleção de dados foi trash in, trash out. Portanto, quando não tens informação de qualidade a entrar, também depois não vais conseguir fazer nada com modelos, com predição. Sim. É assim, não vale a pena montar nada para cima disto se a informação não é boa, portanto vai gerar má informação. Portanto, se eu disser, ok, tenho o meu site está perfeito, vamos montar aqui um sistema de inteligência artificial, eu preciso fazer uma modulação, market basket analysis com base em campanhas de analytics e quero tirar aqui informação. Não vale a pena. Já foi muitas vezes de uma forma embaixadora, não é? Porque tem que ser algum cuidado, não é? Porque nós claro. vamos dizer ao cliente, olha, tudo o que tens aí é lixo, não é? ou tem que se dizer, ou dizer, olha, está aqui uma parte que se calhar isto está aqui influenciando os resultados e não deveria estar. Já temos que reformular isto. Se calhar cortar aqui as amarras e dizer, ok, vamos fazer uma coisa nova, pensada, estruturada, para agora e para o futuro, não é? Portanto, temos que ter a coragem de dizer isso também, porque senão isto vai-nos bater à porta. Vai. tal e qual. Se não bate à porta no início, no final diz, então porque é que você não me disse que isto não estava... Exato, mas é sem tirar nem pôr. Porque é que você não disse que não estava em condições e não queria fazer uma coisa como deve ser? É logo. É verdade. Mas agora é o tempo, a hora é agora. A hora de educar é agora, porque nós ainda não estamos no 5G. Quando o 5G andar aqui, estiver implementado, então a velocidade com que os dados vão andar aqui, vão andar, é mais estonteante. E novos dados que vão surgir, novas métricas, porque é normal, porque novas formas de comunicação vão surgir. E já passamos aqui o nosso tempo. E é bom sinal, a conversa está aqui, está a ser muito interessante. Olha, e tenho aqui uma conversa, tenho aqui uma pergunta que acho que é interessante para todos, no sentido que é da Bárbara Magalhães, e pronto, basicamente antes de perceber a sério sobre todos estes temas, não é? Como mudar mentalidades, como provar por A mais B que isto interessa e que ajuda, que faz bem qualquer negócio, ou seja, basicamente, como provar que os dados são amigos dos negócios e são necessários para tomar decisões. Tu só podes demonstrar que A mais B quando recolhes informação para isso. Quando não recolhes informação é mais difícil. Ou então crias uma promoção específica só para um canal digital, que é para dizer, olha, estão a ver, vocês estamos a medir e mostrar. Às vezes também tem que se mostrar, isto pode-se mostrar. As pessoas podem não estar com a perspectiva de receber, mas pode-se demonstrar. Eu já vi várias campanhas em que, por exemplo, havia uma campanha que tinha um valor de cesta média muito superior a outra e a campanha dava muito mais lucro e tinha volumes, era uma campanha com baixo volume, mas que tinha grandes resultados, ok? E tínhamos outra que tinha muito volume e um resultado mais fraco. Eu não estou a dizer mas consegue-se demonstrar isto, ok? Pronto. Pode dizer, mas se aumentar muito o volume, eu perco, se aumentar muito a pressão nessa campanha que tem muito taxa média, se calhar perco o volume. Se calhar, mas temos que experimentar para provar que isso é realmente assim.
Pronto, mas quando não também existe, Jorge. Mas espera, só dizer aqui uma coisa importante. Sim. Às vezes a percepção disto também passa pelo seguinte: é um cliente chegar e dizer, eu tenho aqui 50 capas para gastar em publicidade. Então vamos já enterrar isto neste mês. Em vez de experimentar, vamos experimentar qual é que é, a ver se acertamos a audiência certa para o negócio, não é? Não vamos já queimar os 50 capas. Também foste logo enterrar os 50 capas. Foi logo assim, tira cada. Né? Eu já tive um cliente que enterrou 50 capas e disse, mas porquê que enterrou 50 capas? Porque achei que... Eles disseram para não fazer assim, mas eu achei por bem fazer assim. Então e agora? Não tem 5 capas para mudarem os analytics aí no site? Isso até é uma coisa que se faz assim de forma mais simples. Portanto, tinha um negócio, tinha tudo, gastou 50 capas em campanhas e podia ter tirado uma pequena porcentagem. Mas vamos falar de cenários mais pequenos. Audiência. Quando nós não temos uma empresa que culturalmente tem esse mindset, ok? Nós temos que provar de alguma forma, não é? E pegando aqui na pergunta da Bárbara, que eu creio que entende aquilo que ela está a querer dizer, quando não existe, não é? Esses dados, nós temos que hoje arranjar, não é? E se calhar até temos que ser proativos no sentido, ok, eu até vou criar aqui uma landing page ou fazer uma rebelia, entre aspas, algo, até vou investir um pouco do meu dinheiro, só para fazer um teste e provar, olha, estão aqui os dados, eu fiz isto, em X dias tive estes resultados. Pode ser assim um caminho, por exemplo. Há vários caminhos para ir ao mesmo resultado, não é? Não há caminhos certos e errados, há caminhos. E há vários caminhos que se podem fazer isso. Também podes fazer dizer assim, então, olha, vamos desligar aqui os canais de publicidade e vamos ver o que é que acontece nos próximos 15 dias. Se isto não dá resultado, vamos desligar completamente tudo. Não é? E desligamos tudo. Também é um teste. Não gasta dinheiro, depois também não tem resultados. Depois vê, isto afinal, nós devíamos medir isto com mais atenção, porque afinal... Tínhamos aqui algumas lições a aprender e assim não temos. E isto varia de negócio para negócio, como é óbvio, não é? Sim, não há negócios iguais e às vezes mesmo dentro do mesmo vertical há audiências que se calhar permitem a um cliente percepcionar de uma determinada forma, porque eu percepciono aquela empresa como melhor que a outra e tenho uma expectativa muito maior em relação a uma do que a outra. Logo, aquela que eu tenho mais expectativa é aquela que me pode falhar menos. E se calhar até o nível de preço é um bocadinho acima da outra. Sim, mas aí o preço também não é um fator de decisão. Não é? Porque a questão o problema aqui é que isso não é palpável, digamos assim, a menos que tu faças um inquérito. Há várias formas de fazer dinheiro. Eu diria que há várias formas de fazer dinheiro. Eu tenho aqui uma alma também de comercial por trás de mim, de marketeer também, porque também gosta. E acho que há sempre maneira de vender as coisas não pelo valor. A última coisa que se diz é sempre o preço. Portanto, o preço é sempre a última coisa. Porque se estivermos a comparar preços, dizem, olha, compra o mais barato. Não quer dizer que é o melhor serviço. Compra o mais barato. Se está aí pelo preço, compra o mais barato. Sim, é verdade. Mas eu estou aqui a falar numa perspectiva mas estou a falar numa perspectiva de, ok, estamos a falar de empresas similares, não é? E isso não é o que eu quero dizer é que não é palpável no sentido de que aquela empresa tem mais autoridade ou tem mais confiança perante o público do que a minha. Isso não vem em nenhum relatório, estás a entender o que eu quero dizer? Mas é um fator... Diz? Podes fazer um... E podes escutar, exatamente. Não é um dizer. 5 minutos, não é? Às vezes basta... Claro. Sim, às vezes basta uma simples pergunta e está feito. Mas quando foi à nossa loja, conseguiu fazer o que queria, sim ou não? Conseguiu encontrar o produto que queria, sim ou não? Conseguiu satisfazer o motivo por um ver à loja, sim ou não? Se não, quer-me descrever qual é o assunto? Só um questionário com 4 perguntas, assim, feito assim às 3 pancadas, como eu estou agora a dizer, já se tem muito conhecimento. Eu fiz até numa empresa de mídia, porque eles estavam a ver se iam recitar uma determinada rúbrica, e 3, 4 perguntas, as pessoas... Isto está feito. Pronto, como um site de mídia, temos logo muitas respostas, não é? Claro. Depois o que é que se faz? Tira-se aquelas que dizem, vocês são umas bestas, não fazem nada de jeito, e tira-se aquelas, e as outras que vocês são muito bons, não têm nada a apontar, pronto, tira-se os dois extremos. Os extremos, as gorduras.
retira-se porque não nos dá nenhuma mais-valia. Não quer dizer que seja importante, ok? Mas não nos dá nenhuma mais-valia em relação àquilo que nós queremos encontrar. Depois há aqueles que estão ali no meio que dizem, pois, eu gostava dessa rúbrica porque eu vi o fulano tal e agora gostava de saber, tinha a ver com os jogadores de futebol. O que é que os jogadores de futebol fazem a seguir à sua carreira? E essa rúbrica era interessante e então foram apurando essa rúbrica, que foi muito interessante, não é? Obter respostas das próprias pessoas a dizer que gostavam na altura, que queriam que isso voltasse, não é? Pronto, e para o editor responsável, adorou aquilo, não é? Isso é espetacular. Afinal, aquilo que eu estava a pensar corresponde àquilo que as pessoas também querem. Exatamente. Mas não se pode fazer aqueles questionários extensos, que ninguém responde. 32 perguntas. Sim. Isto é só, a menos que ofereças um carro no final. Ofereces um carro, ou então, olha, participa, é quase 99,9% garantido, 99,9% garantido de ganhar um carro. Não, eu acho que aí tem que ser uma coisa muito mais focada, para um determinado objetivo. Mas não fazer uma coisa mais focada com um objetivo do que fazer uma coisa muito genérica a querer apurar tudo o que a marca faz. Sim, não faz sentido de todo. Ser uma coisa mais seja tu a alavancar. Vamos resolver este problema. Agora queremos ver como é que isto está a funcionar. Vamos fazer aqui um pequeno inquérito. Até se pode mandar por e-mail a determinados clientes tipo, que já sabe que são clientes que compram muito, até se valoriza-se a relação com o cliente, não é? A dizer, nós precisamos da sua opinião. Há tanta coisa. Claro que sim. Sim, isso é uma forma de ter relações, até porque as empresas também usam muito focus group de pessoas, não é? Para fazer análise de novos produtos que vão lançar, etc. E é mais uma forma aqui de aproximar as pessoas às marcas. Isto em Analytics chama-se o VOC, que é Voice of Customer, que é, ok, se eu não sei como é que isto está a correr, e para mim está tudo bem, deixa-me lá perguntar às pessoas o que é que eles acham, o que é que eu estou a fazer bem, o que é que eu não vou fazer bem. Mas uma coisa muito focada, não vais perguntar, eu estava a dizer, aquele rol de perguntas. 2, 3 perguntas, já sabes que vai haver uma porcentagem mínima que vai responder, que é normal, nem toda a gente vai responder. E os que vão responder, se tiveres uma relação privilegiada com alguns deles, podes selecionar, dizer assim, estes que são os VIP, são os tais 20% dos 80%, de 20% dos meus 80%, dos meus 100% de clientes, os 20% que dão mais de 80% da receita, não é? Este é muito importante eu perguntar. Vou fazer uma coisa específica para ele, com 2, 3 perguntas que seja muito fácil de responder e que não seja os tais 2, 3 minutos. Ou seja, o questionário esteja praticamente embebido dentro do e-mail, que a pessoa chega lá, carrega e aquilo vai. Pronto, é isso, mas é isso. Olha, Jorge, está tudo muito bom, Jorge e António, mas temos que ficar por aqui, que o tempo já vai. É verdade. E pronto, olha, quero agradecer a vossa presença, mas antes de dizer adeus, quero lembrar que também temos aqui, o We Love Marketing também tem a versão podcast, né? Também estamos atentos aqui àquilo que são as novidades tecnológicas e vamos também testando, percebendo o que funciona, o que não funciona. O Jorge também tem o seu podcast, ok? Também. Queres dizer como se chama? Ele chama-se Analytics Friday e é um bocadinho voltado, quem já ouviu, é um bocadinho voltado, ou seja, os convidados têm um spotlight e vamos falar um bocadinho de atualidade, da gestão do marketing, essencialmente, e um bocadinho de Analytics. Okay? E pronto. O tema da Analytics não é assim tão sexy como... Mas é preciso torná-lo sexy, não é? Mas eu acho que a seu tempo vai ganhar o seu espaço. E vai ser uma coisa sexy. Ok? Que sim. Pronto, olha, mais uma vez, obrigado pela vossa companhia, está bem? E obrigado a quem esteve desse lado a assistir. Obrigado. E pronto. Fica já o aviso que para a semana não há Love Marketing. Já agora fica o aviso. Ok? Vamos fazer uma pequena pausa. Está bem? Prontos. Boa noite, então. E tudo bom para vocês. E obrigado.